Duas vozes femininas, Maria e Isabel, num encontro de profunda alegria e experiência de Deus. Num mundo patriarcal, duas mães expressam, ensinam, testemunham e deixam de herança uma maravilhosa experiência do encontro com Deus e suas consequências. Eu sou o Frei Guilherme, missionário inaciano, e este é o meu podcast, Leitura Radical. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este espaço em que buscamos promover uma leitura radical, ou seja, uma leitura das raízes do texto bíblico, lá no seu original em grego, buscando ajuda na própria língua, com elementos do texto que nos ajudem a compreendê-lo. E hoje o texto é do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, versículos de 39 a 56. Seja muito bem-vindo a este percurso. Versículo 39. Levantando então Maria, naqueles dias, destaco aqui o verbo levantando. É o mesmo verbo usado tantas vezes para ressurreição, é o verbo ressuscitar. Maria levanta, as vidas se erguem, se levantam. O projeto é restaurador. Levantando então Maria naqueles dias, a cena que antecede esta em que estamos é a cena em que Maria se descobre grávida desse projeto da pessoa de Jesus. Foi rumo à montanha, ou à região montanhosa, com urgência. Aqui há um aspecto nessa palavra, urgência, pressa, diligência, há um aspecto de interesse escondido nessa palavra. Até aqui há muita solenidade, uma solenidade não muito comum no texto. Há uma expressão naqueles dias que inaugura uma série de outras expressões que vão dando uma certa formalidade pouco habitual. Foi rumo à montanha, ou à região montanhosa, com urgência, com diligência, rumo a uma cidade de Judá. A palavra usada, cidade, não corresponde de fato ao que é o destino da viagem dessa personagem, Maria, era uma vila. A palavra usada aqui, uma palavra poderosa em grego, a palavra polis, expressa talvez um exagero ou talvez uma tentativa de aproximar esse lugar, essa vila, a Jerusalém. Esta sim, uma polis, uma grande cidade. Outro elemento que salta aos olhos é o fato em si, narrado. Uma adolescente de talvez 14 anos, dirigindo-se a um lugar que está distante 3 dias, talvez 4 dias, quem sabe. Portanto, estamos aqui não numa narrativa factual, mas numa construção teológica. Mais do que contar uma história, o nosso narrador, o autor do nosso texto, busca descrever uma experiência de Deus, da sua revelação. Versículo 40. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Já na frase anterior, os dois verbos, e agora também os outros dois verbos, todos estão num aspecto verbal da língua grega chamado aoristo. É um aspecto que indica ações
pontuais. Então ela, levantando-se, ela foi para a região montanhosa, ela entrou na casa de Zacarias e ela saudou Isabel. Todos esses verbos eu estou colocando num contexto narrativo do passado. E é isso mesmo que o narrador está fazendo. Mas ele não está usando o tempo do passado verbal para expressar essas ações. Ele está colocando essas ações como pontos de referência, como pontos em que os nossos olhos olham, né, para esses fatos e os enxergam com clareza vislumbrante. São ações que vão servindo de modelo, de paradigma para o leitor que está sendo conduzido por essa narrativa. O 41. E aconteceu que, conforme Isabel ouviu a saudação de Maria, e aqui a palavra Isabel, o nome Isabel, Elizabeth, está deslocado, está no lugar errado, vamos dizer assim, ou no lugar pouco habitual da ordem da frase grega, está deslocado. Este é um recurso, um dos tantos recursos que os narradores usam para dar algum destaque, chama-se anacoluto. Para dar algum destaque, para colocar esse personagem em relevo. Ele vai fazer isso em algumas vezes daqui para frente no texto, meio que marcando a introdução de novos personagens. Com isso, o leitor é convidado a arregalar os olhos e enxergar esse personagem, a Isabel. Conforme Isabel ouviu a saudação de Maria, com esse recurso ele está me convidando, olha bem para essa mulher. Pulou a criança dentro do ventre dela. A palavra usada aqui para criança é brefos. É a criança, é o bebê não nascido ou o neném pequeno de colo, né? Aqui no caso, sabemos, é a criança não nascida, né? O neném que não nasceu ainda. Pulou essa criança dentro do ventre dela. E Isabel foi preenchida, foi enchida do Espírito Santo. Aqui de novo aquele recurso do anacoluto, colocar Isabel num lugar deslocado da frase, para dar a ela o destaque merecido, ao menos na perspectiva do narrador. 42. E clamou com um grito forte, ou com um grito grande, diz literalmente o texto. E disse, bendita tu dentre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bendito é uma palavra solene na boca de uma judia, de um judeu. Uma palavra de um superlativo interessante, um recurso superlativo interessante, para se dar a ideia, a intenção textual de solenidade mesmo, de formalidade. Não é só um elogio, não é só uma constatação de bênção, é mais que isso. É uma verdadeira declaração solene que Isabel faz sobre Maria a partir do que ela está experimentando. Bendita tu dentre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. 43. E de onde a mim isto, literalmente, ou de onde me vem tal coisa? De modo que venha a mãe do meu Senhor diante de mim. Aqui alguns destaques. Primeiro, a mãe do meu Senhor. Senhor é uma palavra importantíssima na boca dos judeus, especialmente dito essa frase, essa palavra em grego. É a palavra escolhida pelos judeus que falavam grego para se referir a Deus mesmo. Então, é a mãe do meu Deus. É uma profissão de fé
pré-cristã, diríamos. E esta frase é muito parecida com outra que Davi disse quando recebeu a arca da aliança de volta a Jerusalém. Depois que foi recuperada dos inimigos, os filisteus, a arca volta para o templo e Davi a recebe com uma frase muito parecida: de onde me vem tal honra? De onde é que me vem tal coisa? Ter a presença de Deus da arca e aqui ter a presença de Deus no ventre. 44. Veja que conforme aconteceu que a voz ou o som da tua saudação chegou ou entrou, não tem verbo nenhum aí, mas precisamos em português, que o som, a voz da tua saudação para dentro dos meus ouvidos, né, chegou ou entrou nos meus ouvidos, pulou com júbilo, com exultação, a criança, o neném, dentro do meu ventre. 45. E feliz ou bem-aventurada a que confia ou a que confiou, porque haverá cumprimento, haverá conclusão para as coisas que foram ditas a ela pelo Senhor. O primeiro destaque é esse feliz, bem-aventurada. É um chamado macarismo, que é da palavra grega macaria, que é justamente a palavra usada aqui no texto. Macaria, o feminino de feliz em grego, bem-aventurada, sortuda, diríamos. É um verdadeiro elogio, é isso que significa o macarismo. E esse é o primeiro macarismo no texto lucano e que inaugura uma sequência de muitíssimos elogios que acompanharão diversos contextos no texto lucano. Então, feliz, bem-aventurada a que confia, porque haverá cumprimento para as coisas que foram ditas a ela pelo Senhor. Aqui, confiar é o verbo crer, no contexto mais cristão, talvez mais posterior, né? Se nos colocamos na cena, é claro, e não no texto, né? A que confiou, aquela que confia, vê tudo que ela confiava, esperava se cumprir. 46, e aqui começa uma outra parte dessa sequência narrativa. E disse Maria, e aqui começa um hino que foi consagrado no cristianismo com o título de Magnificat, que é a primeira palavra do texto latino, da versão latina desse texto, né? Engrandece, Magnificat. E que se parece muito, na verdade, com um hino das escrituras hebraicas, um hino de Ana, por ocasião da dedicação de seu filho Samuel. Está lá no livro 1 Samuel. E, de fato, não só as palavras se parecem, né, mas o tema também. As expectativas humanas se frustram, há uma exaltação dos humildes lá e aqui nesse texto, veremos. E, por essa aproximação, o nosso narrador ajusta aquele texto de Ana, mudando as palavras um pouco, mudando os pronomes, as pessoas verbais, para que aquele texto caiba na boca de Maria nesse contexto aqui. Maria se torna uma verdadeira profetisa, portanto. Engrandece a minha alma o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Numa ordem mais direta em português. Aqui alma é psyché, uma palavra importante em grego, né? Que tem a ver com vida, com a plenitude da vida, com a integralidade da vida. A minha vida inteira engrandece
o Senhor, o meu ser inteiro engrandece o Senhor. E exulta o meu espírito, rejubila o meu espírito. Júbilo, alegria, são expressões da gratidão. Afinal, como acabamos de ver antes de Maria começar essa bela poesia, tudo já está feito, tudo foi cumprido já. Então é tempo de alegria, de júbilo. As promessas foram cumpridas, as esperanças foram realizadas. Então, engrandece o meu espírito o Senhor e exulta. Engrandece a minha alma, o Senhor exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. 48. Porque enxergou a humilhação da serva dele. Humilhação, tapeinosis, é uma palavra muito presente nas escrituras hebraicas e que traz à tona a figura do humilhado, daquele que sofreu humilhação mesmo concreta. E são diversas as humilhações desses pobres e sofredores, mas que têm uma característica em comum, todos eles. Eles se mantêm se mantêm fiéis ao Senhor, apesar de todo o sofrimento. Diz Maria, ele, Deus, em quem ela coloca o seu júbilo, enxergou a humilhação da serva dele. Ela se chama serva. Ela aprendeu isso, se reconhece assim, diz isso ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, e agora repete. A palavra aqui é forte, é a palavra escrava mesmo, tem na sua raiz a ideia de estar presa, estar atada. Isso está na raiz da palavra dule, que é a palavra serva. Então, é escrava, mas está presa para trabalhar, por isso a ideia de escravidão. É uma escrava que tem uma função. Então, na servidão de Maria está implícita a ideia de trabalho, de prática, de missão, diríamos nós. O próprio Israel é servo por causa disso. Todos esses reforços opõem a condição de Maria, de humilhada, de serva, à condição de Deus, que vai ser descrito agora como poderoso. Veja, diz ela, que a partir de agora me bendirão, usando de novo outro macarismo, é a mesma raiz, agora é um verbo. Dirão que sou feliz, dirão que sou bem-aventurada. Todas as nações dirão isso. Veja que a partir de agora todas as nações me bendirão, dirão que eu sou feliz, que sou bem-aventurada. Aqui, outra inversão de lugar, de ordem na frase grega. Proposital, mais um anacoluto, que eu vim apontando acima. Mais um com a mesma função, introduzir um novo personagem a ser destacado. O novo personagem aqui são as nações, que parece que vão ampliando o horizonte dessa alegria, dessa experiência jubilosa. Maria, Isabel, as nações, Israel, as nações, vai se espalhando essa alegria. 49. Porque fez para mim grandes coisas o poderoso. Outra inversão aqui de ordem na frase grega. Porque o poderoso, outro personagem a ser destacado, fez para mim grandes coisas. E santo é o nome dele. Maria também não podia ter filho, como tantas outras mulheres que a precedem, que a precederam. Eram estéreis. Maria é virgem. Ela também não pode ter filhos. Deus interfere como interferiu tantas outras vezes.
e ela concebe. Agora a concepção de Maria, definitiva, um encontro entre Deus e o homem, diremos depois no cristianismo, em toda a teologia, na história de Maria, né? Este é o motivo de tamanho júbilo de Maria, e que vai se espalhando em Isabel, em Israel, pelas nações. Motivo de grande alegria. Por isso, o nome dele é Santo. Versículo 50. E a misericórdia dele é pelas gerações e gerações, para os tementes a ele. Temor é um conceito importante também na tradição judaica. É o sintoma, a característica de quem tem piedade, de quem é fiel ao Senhor. Por isso tem temor, tem respeito. 51. Fez força, exerceu poder, exerceu domínio com o braço dele. Espalhou orgulhosos, dispersou orgulhosos ou exibidos. Na raiz dessa palavra, orgulhosos, está o verbo exibir, mostrar. Então tem essa ideia dos orgulhosos porque são exibidos ou exibidos porque são orgulhosos, né? Espalhou, dispersou os orgulhosos no raciocínio do coração deles. Como assim no raciocínio do coração? É porque o coração é o lugar do raciocínio nesse ambiente literário. É o lugar onde a gente toma decisões. E aqui começa mais uma sequência de vários verbos naquele aspecto a que eu me referia no início, o aspecto do aoristo, que não é passado, também não é presente, é um aspecto verbal que coloca a raiz verbal fora da linha do tempo, como se essa ação se tornasse um ponto que serve de modelo e que, portanto, tem consequências perenes para o leitor, por exemplo, para nós que estamos lendo. Então, ele fez força, exerceu poder, não no passado, ele ainda exerce, ou as consequências dessa força estão ainda atuantes. Ele espalhou os orgulhosos não no passado, ele espalha como modelo, como exemplo de sua ação mesmo. E segue o 52 com essa sequência de verbos. Derrubou poderosos dos tronos e ergueu humilhados. Aqui de novo a palavra humilhados com aquela raiz a que já fizemos menção anteriormente. 53. Famintos encheu de coisas boas e ricos mandou embora vazios. Então aqui coloca-se em oposição famintos e ricos. Os famintos, os pobres, os miseráveis, são preferência de Deus, porque eles só têm a Deus, só podem esperar e contar com Deus. Eles precisam. Deus é como o alimento que eles precisam. Sem o alimento, os famintos morrem. Por isso Deus vai ao encontro, dizemos, mais urgentemente e com preferência dos pobres, dos famintos. E os ricos, nessa oposição do 53, eles têm tudo, mas eles vão sem nada, vão vazios, porque no fundo eles não têm nada, estão presos a si mesmos. No decorrer da obra lucana e de toda a tradição cristã, os ricos vão sendo convidados a partilhar, a aprender a vocação humana da partilha. 54. Sustentou, apoiou, amparou. 3 sinônimos para esse verbo que está lá em grego. Apoiou ou amparou Israel, servo dele, servo de Deus, né?
Aqui a palavra usada para servo não é a mesma usada por Maria, para serva, é outra palavra, e que é a mesma palavra para criança. Então aqui tem um aspecto diferente desse servo implícito, que é o aspecto do carinho, do cuidado, do amparo mesmo de um Deus para seu servo, sua criancinha, seu pequenino Israel. 55. Assim como falou diante dos nossos pais, e para Abraão, e para a semente dele pelos séculos. Uma linda declaração profética que atualiza a história de toda a tradição de Israel agora. Nas palavras fica claro o momento histórico descrito dessa tradição e o lançamento dela numa releitura para o futuro, ou para a perenidade. 56, o último versículo. Permaneceu então Maria junto dela por 3 meses e voltou e retornou rumo à sua casa, a casa dela, a casa de Maria. Aqui tem um aspecto também que frustra o leitor, no aspecto literário, na verdade, né? Porque se fosse uma narrativa de uma simples visita caridosa que Maria está fazendo para ajudar sua prima, essa última frase não faz sentido, porque como é que ela vai embora no momento que Isabel mais precisa, né? Ela ficou e agora vai embora justamente no momento que ela mais precisa, no momento do parto, no anterior ao parto, ou logo depois do parto, né? De novo aqui, como lá no início do nosso textinho, da nossa perícope, não é uma narrativa factual o interesse desse narrador. O que ele quer apresentar para nós, seus leitores, é uma teologia, é uma reflexão profunda, uma mensagem mais densa e intensa. Temos, queridos irmãos e irmãs, neste texto a descrição de um encontro. E encontros são sempre transformadores. É o encontro de 2 histórias, do antigo e do novo Israel. A partir dessas 2 personagens principais, que se separam a partir de agora, ela vai embora como um recurso literário, Maria vai embora dessa cena como um recurso literário para que agora fiquem cada personagem na sua cena, Isabel, Zacarias e João Batista numa cena, e depois Maria, José e Jesus em outra cena. São 2 cenas, uma precursora da outra, e que falam de um mesmo encontro, do antigo e do novo. Um encontro fértil, transformador. Um encontro muitas vezes vivido e descrito na tradição de Israel, o encontro do pobre, do sofredor, com o poderoso que o oprime. Há uma transformação, há, portanto, a alegria, júbilo e celebração, porque se realizaram as esperanças, se cumpriram as promessas. Eis o projeto de Jesus Cristo, descrito numa grande síntese, digamos, poética, profética, no Magnificat, e que vai expandindo de Maria para todas as pessoas, chegando até nós, os leitores desse texto, para que nós também continuemos esse processo de expansão dessa alegria, dessa realização, dessa vida plena. Muito obrigado por tudo, força e coragem.